A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor. E no tema de hoje, irmãos, é perseverança em Deus. E se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade. Se não, só acompanhem. Primeiramente, eu vou deixar em Josué 1. O Josué 1, que é a história, né? Uma história extremamente maravilhosa, né? De ensino para nós. Eu vou ler até o 18. Josué do 1 ao 18. Fala assim: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Como fui, né? Com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduz por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí, né, continuando, Josué prepara o povo para passar o Jordão, né? Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que o possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra, que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vos passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as suas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha que palavra linda, né? De Josué. E eu quero trazer aqui, irmãos, que Josué ele foi um sucessor de Moisés, que liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. E ele conquistou a cidade de Jericó e organizou a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos. E Josué ficou conhecido como líder corajoso, com muita fé em Deus. Desde jovem, Josué serviu como auxiliar de Moisés. Então Moisés sempre à frente, e Josué sempre ao lado de Moisés, acompanhando o seu trabalho. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, Josué foi com ele. Josué também passava muito tempo no tabernáculo do Senhor, que aqui fala, né? Que aí, se vocês quiserem abrir, senão em Êxodo 33:11, fala assim, né? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia, né, como auxiliar, ele não se afastava da tenda. Ele era fiel, né? E assim Josué aprendeu com Moisés como ser um bom líder e se tornou um adorador fiel ao Senhor.
Então isso é perseverar. Perseverar na obediência, perseverar na fé. Isso que Josué, ele é um auxiliar de Moisés. Ele estava lá sempre sendo fiel ao Senhor, sempre atento ao que Moisés fazia. E isso tornou ele um líder corajoso, um líder fiel ao Senhor. E continuando, né? E Josué nasceu como escravo no Egito. Olha só, junto com o resto dos israelitas. Então, ele somente viu a libertação do seu povo, só ele, debaixo da liderança de Moisés. Quando tinha 40 anos, depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida. Olha a perseverança que Josué teve em Deus. Sabe, é a fé, saber que Deus ia cumprir, sabe, ser perseverante, não só saber que Deus iria cumprir, mas sim estar lá fiel a Deus, sendo perseverante, não desanimando, lutando sempre. E por causa do pecado dos israelitas, irmãos, que eles acabaram não entrando na terra prometida. Mas durante todo, não só o pecado da desobediência. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito e depois do deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Olha que fidelidade ao Senhor, né? E Josué também se destacou desde cedo como líder militar na primeira batalha dos israelitas depois de saírem do Egito. Então Josué liderou o exército. No deserto, Josué teve uma grande vitória com os amalequitas, né? Que já vai falar em Êxodo 17, do 11 ao 13, que fala dessa grande vitória que Josué teve. Então, irmãos, diante dos desafios que enfrentamos nas nossas vidas, a gente aprende com Josué, porque eles também enfrentaram muitos outros problemas. E muitos outros israelitas perderam a esperança. Todos eles perderam, né? Desobediência, o pecado. Você fala, nunca vai ter essa terra prometida. Reclamavam para Deus, toda vez reclamava. Então eles perderam a esperança. E se voltaram à idolatria, né? Então, como eles não viam que essa terra prometida não estava chegando nunca para eles, né? Eles acabaram desanimando, se frustrando. Mas Josué não, continuou lá, firme na perseverança em Deus. Então, eles voltaram para quê? Fazer a idolatria. E a idolatria é abominação para o Senhor. E eles tinham visto o poder, as maravilhas de Deus. Mas não tinham perseverança. Eles viam as maravilhas que Deus fazia. Deus fez que eles passaram, né? O Jordão, mesmo assim, eles voltaram à idolatria, abandonaram o Senhor. Por isso, irmãos, não receberam sua herança, né? Que era a terra prometida. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu por toda a sua confiança em Deus. E igual fala, né, Josué 1, 6 e 7, que aqui fala, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Aí Deus fala, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, irmãos, a gente não pode a gente não pode estar em cima do muro. Porque como diz, né, quando a gente está em cima do muro, a gente é do inimigo, já está no lado errado. Porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é do inimigo, do Satanás. Então, a gente tem que saber a direção que é Cristo e ir em frente, ser perseverante. Porque muitas das vezes fala assim, eu tô em cima do muro, eu não sei o que eu faço, depois eu vou buscar Deus, irmãos. Já é do inimigo, já. Ou você realmente tem a sua vida em Cristo, irmãos, ou não é em Cristo. É no inimigo. Por isso que não existe você estar em cima do muro. E, continuando, né? Então, a espera, ela foi longa e difícil. Mas, no fim, ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu sua herança prometida. Então, ele perseverou em Deus. Quando a gente, irmãos, mesmo com a luta, com as dificuldades, mesmo com as coisas dizendo pra gente desistir e a gente continuar com Cristo, irmãos, a gente vai receber a herança, sabe? A vitória, porque isso é perseverar em Cristo. Não a gente seguir a Deus quando tiver tudo certo, tranquilo, aí não há dificuldade qualquer a gente abandonar. A gente tem que ser perseverante em Deus. A nossa luta com Cristo, ela é diária, sabe? Com Cristo não, né? Nossa luta com a vida, né? Ela é diária. E com Cristo, com a gente vence. Por isso que a gente tem que ser
perseverante em Deus, com Deus. Só ao lado de Deus a gente vence. Só ao lado de Deus a gente é mais que vencedores. Só ao lado de Deus que a gente passa pelas lutas, pela dificuldade, pelos problemas. Só com Deus. Então a nossa perseverança tem que ser em Cristo. E, irmãos, o significado de perseverar é ter perseverança, é persistir em algo, é ser constante, é você estar ali sempre acreditando que Deus, ele vai estar ao seu lado, e realmente Deus está ao seu lado. No momento em que o desânimo vem, a gente tem que combater isso orando, clamando ao Senhor, porque só assim a gente vai ter a força de Cristo, do Espírito Santo de Deus dentro de nós, pra gente nos reerguer e lutar. Então isso é perseverar em Deus, irmãos, perseverar. E por último, que eu quero deixar é João, antes de passar para minha irmã a palavra do Senhor, João 15, do 4 ao 9, fala assim a palavra de Deus, ó. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Deus está falando, se você não estiver em Cristo, você não dá fruto. Se você não estiver com Cristo, de nada acontece, de nada, irmãos, somos. Precisamos de Deus. E Deus fala, eu sou a videira, e vós as varas que está em mim, e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então sem Deus a gente não pode fazer absolutamente nada, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, mas irmãos, não conquistamos nada. É tudo permissão do Senhor. Tudo vem do Senhor, irmãos. Isso que a gente não entende. A gente precisa disso do Senhor, a gente necessita de Deus. E muitas vidas ao nosso redor necessitam do Senhor. E muitas das vezes a gente é egoísta e não fala da palavra do Senhor, do amor de Deus, sabe? E essas pessoas precisam do Senhor. Todos nós precisamos, irmãos. E só continuando até o 9, que fala assim, no 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. Se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Irmãos, olha que palavra maravilhosa, né, do Senhor. Então, antes de passar para minha irmã, a gente deve ser perseverante em Cristo. E, irmãos, falo para vocês, não é fácil. Não é fácil. Por isso que, irmãos, a gente tem que sempre batalhar. Porque a nossa vida eterna, irmão, já começou aqui. Então a gente tem que sempre, todos os dias, estar com Cristo, perseverar no Senhor. Não deu certo, te frustrou, te chateou, sabe? Te machucou muito, sabe? Ora ao Senhor, desabafa com Cristo e permaneça em Deus. Porque Deus te honrará, entendeu? Deus, ele vai estar à frente nessa batalha, nessa situação. Aos nossos olhos, irmãos, parece ser impossível, parece não ter saída, parece que cada vez vem mais coisas para nos machucar, nos afundar. Mas entenda que quem está afirmado na rocha, que é Cristo Jesus, quem está permanente, mesmo com tudo isso, ainda tenha fé que Deus te levará em lugares melhores, que Deus tirará você desse lugar, dessa situação, deste problema, irmãos. Isso é tudo que você tem, é Cristo. Então, irmãos, seja perseverante em Deus. Porque quando a gente obedece ao Senhor, a gente persevera na fé em Cristo, irmãos, nós temos a vitória em Jesus. Amém? A gente tem a vitória em Deus. Agora eu vou passar para minha irmã. Amém, irmãos? Então, para continuar sobre a perseverança em Deus, eu gostaria de deixar com vocês Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler ele inteiro, tá bom? Hebreus, capítulo 10. Vamos lá, o sacrifício antigo eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito
os ofertantes, com o mesmo sacrifício que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado? Entretanto, neste sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue do touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste com o holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que estou, no rolo do livro está escrito meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui Paulo está falando do sacrifício, né? Que o sacrifício da lei, né? Porque Paulo, se muitos não sabem, ele foi levantado como profeta para trazer a graça, o evangelho da graça, para nós, que não somos os judeus, somos os ímpios, né? E ele foi levantado para trazer esse evangelho para nós, né? Então aqui ele está falando que a lei, né? Na lei, se você for ler no Velho Testamento, as pessoas elas tinham que sacrificar todo ano lá, matar, né, os animais, fazendo um sacrifício pela expiação de pecados, né? Que era feito pelos sacerdotes ali naquele tempo, né? E eles tinham que ficar matando esses animais. E quando Jesus ele vem, né, ao mundo, ele é o maior sacrifício de todos, né? Ele é o sacrifício final, né? Que ele dá a sua vida por sacrifício, derrama o seu sangue, para que nós, né, que cremos em Deus, não pereçamos, mas que a gente venha a ter a vida eterna. Então, Jesus, ele foi o maior sacrifício e o último, né, sacrifício. Aí, aqui é uma fala de Jesus, por isso, ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Jesus. Ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, né? Porque Deus fez carne, Deus se fez carne, e entre nós ele habitou, entendeu? Então é isso. Então ele disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Porque aqui, se você for ver, Isaías ele traz sobre Jesus Cristo. Então, tudo estava escrito a seu respeito, porque Jesus Cristo ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei e acabar com a lei, né? E acabar com a lei e vir com o tempo da graça, através do sacrifício de vida dele. Aí ele fala: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova a primeira, remova a primeira para que estabeleça o segundo, que é a salvação, né? Que agora a gente não precisa ficar ali sacrificando para justificar os nossos pecados. Jesus já fez isso por nós, ele já nos justificou, já nos santificou, já nos restaurou através da sua morte. Ele é o maior sacrifício de todos, não existe outro, né? Aí, voltando no 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Não pode. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai, à destra de Deus, né, ele fala. 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos ao estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo,
Portanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei o meu coração e a minha lei, e sobre a sua mente a escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelos pecados. Né? Então aqui, Deus estava fazendo menção, né, à morte de Cristo, à vinda de Cristo ao mundo, né, e a descida do Espírito Santo. Por isso que ele fala assim, ó, porém no seu coração a minha lei e escreverei na sua mente, porque o Espírito Santo que habita em você, ele lembra, ele que faz lembrar da lei, ele que nos faz ser perseverantes na fé, nos faz perseverar em Cristo Jesus, nos faz ser uma nova criatura, nos faz ter os frutos do Espírito. É através do Espírito Santo que habita em você, né? Porque naquela época, no Velho Testamento, não tinha o Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo descer, Cristo tinha que vir à terra, morrer e subir à destra de Deus, né? Então, e esse tempo é o tempo que nós vivemos, o tempo da graça, irmãos. O tempo em que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Como eu vi um vídeo que me fez refletir um pouco no Instagram, que, assim, muitos cristãos, né, não vê a hora de subir lá em cima, né, e falar assim, nossa, como que foi andar com Jesus, né? Porque a gente fala assim, nossa, como foi andar com Jesus? Como foi conversar com Jesus? Como foi viver com Jesus? E eles nunca tiveram o Espírito Santo dentro deles, né? Ali na Bíblia ela fala que o Espírito Santo ele descia, em algumas vezes para o propósito do Senhor, descia sobre, né? Descia sobre Abraão, que daí vai falar, a glória de Deus estava sobre ele, é o Espírito Santo. E depois ele ia ao Pai. Ele não estava permanentemente neles. Mas no momento que Jesus se tornou carne, veio ao mundo e se sacrificou, um sacrifício eterno para muitos, né? Que foram chamados segundo o seu propósito. Né? Aqui na Bíblia ele fala que Jesus ele veio para muitos, não para todos, para muitos. Então é isso que a gente tem que interpretar na Bíblia. A gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo para saber interpretar as coisas, né? Para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas que tivessem a vida eterna. E quando você crê em Cristo, você vive Cristo. Porque na própria palavra fala, né, em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele no Espírito Santo. Então, aquele que tem os meus mandamentos, entendeu, irmãos? Não é só querer viver do jeito que você quer, com aquilo que te cabe, que te permite ali o que você gosta da Bíblia. E o resto você descarta. Não é isso. Aquele que tem os meus mandamentos, que segue os meus caminhos. Porque Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto é ilusão. Então, aquele que tem os mandamentos do Senhor, que anda segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Cristo, não segundo a sua vontade. Não segundo o que você quer ou deixa de querer. Que cabe o que você quer que caiba ali na sua vontade ali dentro da Bíblia pra você fazer suas coisas que você quer, né? E o resto não vale, né? O resto não vale, porque só vale aquilo que você quer, que você quer acreditar que seja aquilo, né? Você não lê o resto da palavra, né? Só lê aquilo que te favorece. Né, como muitas pregações tem aí, que a pessoa pega um capítulo ali, um capítulo lá, monta lá um negócio lá, pra fazer você acreditar naquilo ali. E a pessoa ela faz aquilo ali só pra favorecer o que ela quer. Né? Agora, a verdade da palavra, a pessoa não quer saber. Ela não quer. Ela não quer saber que aquilo que ela tá fazendo é errado, ela não quer saber, ela só quer saber de uma coisa. Né? Só quer. Jesus, ele é amor, sim. Jesus, ele é amor. Ele ama, sim. Ele ama as pessoas, não o pecado. Ele ama a sua vida, não o pecado que você comete. Aí é que tá o erro das pessoas.
Jesus é amor, ok? Mas Jesus também é justiça, Jesus também é santificação. Jesus é renúncia. Quando você está vivendo, não na contramão do mundo, vivendo o seu próprio prazer, fazendo o que você quer, você não está renunciando a nada. Você só está seguindo a Cristo a partir daquilo que favoreça você. No momento que não favoreça mais você, aí alguma coisa está errada. Mas errado está você, porque a palavra, ela é Cristo e ela é a verdade. Tudo que foge da palavra, você querendo tirar um versículo aqui, um versículo outro, isso não é a verdade. A verdade é o evangelho na íntegra. É o evangelho que constrange. É um evangelho que muda. Aqui fala que a palavra de Cristo é uma faca de 2 gumes. Do jeito que ela vai, ela volta. Ela corta o mais íntimo da alma. Então, se não há mudança, se o seu comportamento é um comportamento mundano e você quer justificar em Cristo, irmãos, você está errado. Infelizmente é isso. Porque aqueles que seguem a Cristo, eles andam na contramão do mundo. Se você está andando igual a todo mundo e achando que tudo é normal, que você pode ser o que você quiser, você vai ser o que Cristo determinou você a ser, não o que você quer ser. Que você acha que você deve ser ou deixa de ser. Não. Felizmente é isso, irmãos. Infelizmente não, felizmente. Porque as pessoas querem perverter o evangelho ao seu bel prazer. Seja através da teoria da prosperidade, seja através da teoria da manipulação, através da teoria do pode tudo, através da teoria do que a igreja é o mundo, porque não tem diferença do mundo para a igreja. Festa pagã dentro da igreja, acha isso normal, as coisas banalizadas dentro da igreja e tudo tá normal, tudo pode. Você pode ser o que você quiser, você pode ser quem você quiser. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. A gente vai ser o que Deus determinou a gente a ser. Não o que a gente quer ser ou deixa de querer. O nosso querer não é nosso, é de Cristo. Quando a gente morre para o mundo e vive para Cristo, quando a gente é uma nova criatura, os nossos desejos, vontades, sonhos, tudo tem que ser de acordo com as coisas do Senhor. Por isso que a gente é uma luta constante entre a carne e o sangue. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui tá. Aí é que tá, né, irmãos? Então, quando a gente usa o evangelho com o nosso bel prazer, falando coisas e pervertendo o evangelho, a gente tá contra Cristo. Contra Cristo, né? Então, aqui ele fala, né? Aí, para continuar, o privilégio do acesso do crente à presença de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e vendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e levado o corpo com água pura. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui, ó, Paulo deixa bem claro isso aqui. Aproximamos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo um coração purificado, ponto. Entendeu? Purificado da consciência, ó, purificado do quê? Do quê? De má consciência e levado o corpo com água pura. Entendeu? A gente tem que ser lavado pelas águas de Cristo, irmãos. A gente tem que se arrepender das nossas boas obras. E ó, o arrependimento, né, real, é só quem tem o Espírito Santo dentro dele. Porque só o Espírito Santo para transformar a pessoa. Senão ela vive no engano dela, ela achando que pode fazer o que quiser, pode ler a Bíblia, que tá tudo certo, que Deus tá recebendo, aí no fim vai ser choro. Por isso que vai ser surpresa para muitas pessoas. Entendeu?
Porque a pessoa acha que pode viver do jeito que quiser e acha que tá fazendo grande coisa. E vice-versa. Acha que tá fazendo um monte de coisa aí pra Deus, mas a vida totalmente não tem o fruto do Espírito da pessoa. A pessoa, ela não vive o que ela prega. Também vai ser surpresa. Né? Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele é transformado. Ele é diferente. Ele não é igual. As pessoas... O mundo não tem concordância com as coisas de Deus. Na própria palavra fala, aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. Acabou. Não tem conversa. Entendeu? Se você tá fazendo uma coisa, você tá achando que tá tudo certo, porque o mundo, o Satanás tá, irmãos, nós estamos vivendo no final dos tempos, você queira ou não. Nós estamos vivendo no final do tempo, nós estamos vivendo a época do anticristo, as coisas estão mudando, estão acontecendo. Então, o diabo, ele tá escancarado para quem quiser ver. Ele não se esconde mais. E as pessoas aceitam ele de bom grato, achando que tá tudo certo. Que nada tá acontecendo, que não tem nada de errado. Que eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funcionam as coisas, irmãos. Você vai fazer o que você quiser aqui, mas depois você vai pagar o preço de ter a morte eterna. Ponto. A escolha nossa começa aqui, em vida. Depois que a gente morrer, já era. Não tem escolha. Você vai colher os frutos que você plantou. Ponto. E isso na vida. Não é na morte, é na vida. Não tem segunda chance de você vir, voltar e sei lá o quê. Não, meu querido. Ser uma pessoa melhor. De mudar o seu proceder. Não deixe que o mundo te engane. Não deixe que falsos profetas te enganem. Não deixe que o falso evangelho te engane. Não deixe, irmãos, porque na própria Bíblia, em Apocalipse, fala que muitos serão enganados. E, se fosse permitido, até os escolhidos seriam. Você vê como que é grave as coisas, e muitos estão sendo enganados. Achando que tá tudo certo, tá tudo bem. Que, né? Infelizmente é isso, irmãos. Por isso que vai ser surpresa, né? Então a gente tem que se firmar no que está escrito nessa palavra aqui, que é a verdade. É Cristo Jesus, irmãos. Tirou disso aqui, não é a verdade. E a gente tem que saber as coisas na íntegra. A gente tem que conhecer a Cristo. Por isso que a palavra fala, conheceis a verdade vai libertar. Se você não conhecer a palavra de Cristo, se você não conhecer Jesus Cristo, você vai ser pervertido por toda qualquer ideologia que o mundo prega. Isso é normal. Eu sou assim mesmo. Não sabe nada. Gente, a gente tem que querer saber de Cristo, a gente tem que querer conhecer a palavra de Cristo. Como a gente vai ter perseverança em Deus se a gente não tem nem vontade, nem interesse em conhecer esse Deus? Para nós perseverarmos na fé em Cristo Jesus, nós temos que crer, nós temos que amar de verdade, verdadeiramente, coração puro. Tem que ser um coração realmente transformado. Porque senão a gente não vai se perseverar em nada, a gente só vai ficar andando na onda do mundo, porque hoje em dia, irmãos, não tem mais diferença de igreja e mundo. Não tem mais. Infelizmente é isso. E os pouquíssimos que ainda são a diferença do mundo, são tapados de loucos, de quadrados e de pessoas tapadas. Os quadrados loucos são realmente a minoria, a diferença. Porque o resto tá tudo igual. Uma coisa pior que a outra dentro das igrejas, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, do nosso proceder. E para continuar aqui, o castigo do pecado voluntário, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Aí Paulo tá falando tá confirmando na palavra tudo que eu tô falando para vocês. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Olha o que Paulo fala. Vingador preste a consumir o adversário. Sem misericórdia, morre pelo depoimento
de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, isso é lá na lei. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com a qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu restituirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, aqui está falando que se a gente viver no pecado e na transgressão, sabendo da verdade, só que não quer aceitar a verdade, você só quer aceitar o que você quer pra você, o que te favorece. Ai, é porque é isso e aquilo, não sei o que. Irmãos, Deus é um Deus de mudança. Deus, ele ama você, não ama o pecado em você. Ele não ama a sua atitude errada. Se você não tem mudança na sua vida, se você é igual às pessoas do mundo, você não tem Deus na sua vida, ponto, acabou. Não tem essa. Porque quem tem Deus, ele é transformado. Onde Jesus passa, as coisas não ficam a mesma. Aí é que tá. E aqui tá falando, se você vive do jeito que você quer, sabendo que tá errado, você tá pisando em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz por você. Porque ele pegou os seus pecados, ele te amou, ele se sacrificou por você para que você vá lá e faz tudo errado e ainda acha que tá certo, e ainda prega coisa errada, leva um monte de gente pro caminho errado. Depois você acha que você não vai pagar pelas coisas que você tá fazendo. Pelas coisas que você tá fazendo, influenciando um monte de gente aí pelo mesmo caminho que você. Você acha mesmo? Porque aqui Paulo fala assim, se naquela época da lei 2 a 3 testemunhas a pessoa já morria, ainda mais agora, porque o nosso juiz é Deus. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele ouve tudo, ele sabe dos nossos pensamentos, nem ainda chegou nas nossas cabeças, nossa mente, de pensar, ele já sabe o que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai proceder. Ele sabe. Entendeu? Então, e aqui ele fala, ó, do dia, as coisas estão preparadas para aqueles que desonram o nome de Jesus Cristo, falando essas coisas e pervertendo o evangelho. Porque isso é desonrar o nome de Deus. Isso é você jogar o nome de Deus na lama. Aí é que tá. Aí, para terminar aqui, né, o 10, apelo para o passado e recompensa não tardia. Lembrai-vos, porém, do dia anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Entendeu? Depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos comparticipantes com aquele que deste modo foram tratados, porque Cristo ele foi tratado assim, irmãos, com luta. Eles queriam matar Jesus, porque as coisas que Jesus falava naquela época, para eles era um horror, igual hoje. As pessoas não aceitavam a verdade, então elas queriam matar Jesus. Então, do mesmo jeito que Jesus sofreu naquela cruz, do mesmo jeito que Jesus foi cuspido, foi socado, foi chicoteado, quase que foi morto por muitos, por falar da verdade, nós também vamos passar por sofrimentos, por tribulações, e aqui tá na Bíblia, não é coisa que eu tô falando. Não tá falando que você vai passar por alegria, por festa, por fazer o que você quiser. Não. Porque não somente vos compadeceste dos dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Então nós aceitamos a Cristo com alegria. Sabemos que nós vamos sofrer nesse mundo, mas que nosso patrimônio, ele não é daqui. Ele é dos céus, é a vida eterna. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Porque o que ele está falando? A confiança é perseverar, é confiar naquilo que Jesus Cristo trouxe. Aquilo é grande galardão. Não deixeis a confiança. Eu tenho que proceder dessa forma.
Eu tenho que, mesmo, tá difícil, não é fácil, mas eu vou perseverar até o fim. Agora que, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não, que perseverança é essa que você tá tendo? Zero, né? Zero. Ponto. Você faz o que você quiser. Aí ele tá falando pra não abandonar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. A vontade de Deus, não a sua. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, os meus justos, ele viverá pela fé. Entendeu? Se retroceder, olha o que ele está falando. Nele não se compraz a minha alma. Não, meu irmão. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Olha o que Paulo fala. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. E isso começa aqui. Entendeu, irmãos? Isso começa aqui. Aí, aqui fala a natureza da fé, né? O 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção do fato que se não se vêem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que interessante isso que vem na minha mente agora. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aqueles que não têm a fé em Cristo Jesus, eles acham que o universo foi feito pelo Big Bang, pela explosão, que viemos do macaco. É porque a pessoa não tem. Ponto. Aqui está falando claramente, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí é que está o segredo aqui na Bíblia, irmãos. Fica a dica. Exemplos de fé extraídos pelo Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Né? Aí ele fala, os patriarcas, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa entre terras alheias, habitando em tendas de Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as areias dos céus e inumerável como a areia do mar, que está na praia do mar. Olha o que Deus pode fazer na sua vida. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando-as, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque o que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles,
de ser chamado seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto na prova, ofereceu a Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. E quem se tinha dito, em Isaque se chamará a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até que ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e apoiou sobre a extremidade do seu bordão e adorou. Pela fé, José aproximou o seu fim, fez menção de êxodo dos filhos de Israel. Aí fala Moisés, né? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Porque naquela época, se você não sabe, vai ler lá o Velho Testamento, vai conhecer a palavra de Deus. Isso é um decreto do rei, né, inspirado por Satanás, para matar todos os meninos hebreus, porque sabia que Cristo ia vir. Então eles queriam exterminar todos os meninos hebreus. E eles, pela fé, quando nasceu Moisés, esconderam ele num cestinho e Deus cuidou dele naquele rio cheio de crocodilo. E ele foi criado como um príncipe, porque Deus tinha uma promessa na vida dele, porque eles creram no Senhor, na promessa que Deus tinha, né? Aí agora eu vou pular para o 36, que fala: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, Jeremias, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, é isso. Para encerrar, né? Nós temos que ter perseverança em Cristo. Isso em tudo. Nossas atitudes, nosso jeito de agir, nosso jeito de ser. Porque aqui na própria Bíblia fala que eles foram açoitados, mortos, sofreram todas as atrocidades que vocês podem imaginar, que a gente nem faz menção, por amor a esse evangelho que nós estamos aqui hoje tendo, esse privilégio que eles não tiveram, né? Então aqui na Bíblia não fala que eles foram felizes, maravilhosos, que tudo deu certo, que não aconteceu nada, né? Porque na própria Bíblia fala que aqueles que perderem sua vida a receberá, e aqueles que ganhar sua vida a perderá. É simples, irmãos. Aquele que passar sendo fiel a Cristo, a palavra de Deus, cumprindo a vontade de Cristo em sua vida, esses receberá a vida eterna. Aqueles que se dobrarem a carne, aos desejos da carne de Satanás, infelizmente, aqueles que ganharem a sua vida, que viver a sua vida do jeito que eles quiserem no mundo, essas pessoas não são dignas do céu, né? Então é isso, irmãos, que Deus queria passar para vocês nesse momento. Vocês ficam com Deus. Vou passar para minha irmã. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Amém.